Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 11, verso de número 2. Nós vamos ler do 2 ao 6. Vou pedir para vocês ficarem de pé só enquanto a gente lê essa passagem. Não há problema nenhum, querido, ler a Bíblia sentado, porque senão em casa nós não leríamos sentados. Senão, muitas das vezes, nós não leríamos deitados. Ou então alguém que estivesse no hospital, num leito, não poderia ler a Bíblia porque seria pecado. Isso, na verdade, não tem nada de pecado, é porque nós temos esse hábito e entendemos que é uma referência e nós podemos ficar de pé. Amém? Mas vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor para nós em Mateus, capítulo de número 11, a partir do verso 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai. E queremos dizer que precisamos, clamamos para sermos bem-aventurados e não virmos tropeçar, Senhor Deus, por sua causa. Perdoe as nossas crises, perdoe as nossas dúvidas, Pai. Perdoe os nossos questionamentos. Na verdade, não significa que não te conhecemos ou que não cremos. Na verdade, muitas das vezes significa apenas que nós, Senhor Deus, precisamos ver mais e ouvir mais daquilo que o Senhor tem feito. Por isso, Pai, acrescenta-nos fé, para que nessa noite possamos envolver o mundo espiritual e venhamos, Senhor Deus, contemplar e ouvir os teus sinais, prodígios e maravilhas. Assim oramos, Pai, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Queridos, quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção, porque João Batista vai perguntar: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outros? Mas é interessante que quem é João Batista? João Batista é aquele que, quando Jesus começa o seu ministério, ele, ao ver Jesus, ele diz assim: não é esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Olha só, quem está em crise perguntando se Jesus realmente era aquele e por quê? Talvez porque João Batista estava o quê? Preso. Talvez porque João Batista estava passando um momento de dificuldade. Ele questionou: será que era esse mesmo? Será que, pergunta lá, mandou os seus discípulos, aquele que o seguiam, pergunta lá se é esse mesmo que havia de vir, ou devemos esperar outro? João Batista, né? Está lá, depois você lê com calma em João 1,29, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, na hora do batismo, ele está afirmando que Jesus é o Cordeiro de Deus, mas agora ele está vivendo um momento de crise, um momento de crise de identidade, crise de fé. Ah, não, acho que eu tenho que esperar outro. Por quê? Porque ele está passando um momento de luta, porque ele está passando um momento de dificuldade, porque ele está encarcerado e se questionando: será que tudo aquilo que eu fiz valeu a pena? Será que tudo aquilo que eu disse que estava preparando o caminho para alguém que era maior do que eu, será que é isso mesmo? Será que eu fiz certo? Será que é esse? Ou será que eu errei? Mas Jesus logo responde a ele: vai lá e diz o que está acontecendo. Vai lá e mostra os sinais, porque o Senhor é fiel à sua palavra. E o que mostra, identifica Cristo, é que ele revela
e cumpre a sua promessa. Ele se cumpre, porque a palavra ele se cumpre em cada um dos atos, em cada um dos milagres. Dentro de um contexto em que nós vamos ver que Jesus vai respondendo mais à frente, exatamente em cima da crise de João Batista. Dentro de um contexto em que João Batista está vendo as coisas acontecer, dentro de um contexto em que João Batista antes diz, olha, ele é maior do que eu, ele é aquele que viria, ele é aquele que confirma, vai confirmando a sua palavra. Depois você lê com calma também, eu coloquei ali, mas nós não vamos ler nesse contexto por causa do tempo, mas você depois acompanha João, capítulo 1, do verso 19 ao 31, quando João Batista vai mostrar que Jesus era maior do que ele. Mas volta a repetir, mas agora João Batista está em crise. Mas agora João Batista está dizendo assim, olha, não sei. Ele chega mesmo a testemunhar que Jesus é o Filho de Deus. Abra esse, por favor, João 1, verso 32 ao 34. Vieram então João 1, verso 32 ao 34. João 1. Isso. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Ou seja, no momento do batismo, olha o que João Batista viu. Viu o Espírito descer como pomba e permanecer sobre ele. Vamos lá, até o 34. E não teria reconhecido aquele que me enviou para batizar com água, não me tivesse dito, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer. Presta bem atenção, o Espírito descer e permanecer, porque talvez já tivessem sido visto muitas coisas, muita manifestação, mas tudo passageiro, mas aquilo que Cristo faz, ele é permanente. Volta só um pouquinho, por favor. Permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, estou batizando com água, mas eu vi e testifico que aquele que vive vai batizar com o Espírito Santo. E vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então agora, depois desse tempo todo, desse relato todo, dessa convivência toda, João Batista preso começa a se questionar. Será que nós estamos preparando, ou nós preparamos, eu digo nós porque ele tinha discípulos, ele tinha pessoas que o seguiam. E aí eu pergunto, tanto é que ele manda exatamente esse perguntar a Jesus. Era esse você que viria? Mas por quê, querido? Por que muitas das vezes você questiona? Porque muitas das vezes você se questiona se realmente Deus, ou você deve seguir a Deus, se você deve permanecer. Por que eu venho à igreja? Por que eu faço alguma atividade na igreja? Por quê? Porque você só pergunta isso quando você está em momento de crise. Porque quando você não está em crise, você faz isso com uma alegria. Vem na chuva, vem no sol, vem na dificuldade, mas você vem com alegria. Por exemplo, se você estiver no momento de enfermidade e orar e for curado, você vem para a igreja saltitando. Se você tiver um momento de dificuldade, de desemprego, orar, o Senhor abriu a porta, você vem com sol, com chuva, nem que seja os primeiros dias. Depois você talvez dê desculpa, não, estou muito cansado. Mas a questão não é essa, a questão é qual é o momento em que você está vivendo e quando você está vivendo esse momento de crise, o que você espera do Senhor? O que você faz? Qual é a atitude que você tem? Porque nesse momento de crise ele vai perguntar, és tu mesmo aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Como é que você está nesse momento? Está no momento em que você diz que Jesus é o Filho de Deus? Ou está no momento em que você diz, será que é esse mesmo que eu devo seguir? A gente tem visto aí, querido, dentro do Evangelho, ou dentro de um pseudo-evangelho, de um chamado evangelho,
muitas coisas que nós não entendemos como bíblico, mas está se acontecendo por aí, está se falando por aí, está se revelando por aí. A questão é, permanece? Aquilo que está em Deus permanece. Aquilo que é de Jesus permanece. Aquilo que é de Cristo permanece. Porque Jesus não faz meia cura, ou Jesus não cura hoje para amanhã você sentir o mesmo problema, não. Não, creia. Creia que o que ele faz, estabelece, é permanente, é fiel. E nessa crise de fé, nesse momento de questionamento, ele vai mostrar que não foi só João Batista. A Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, que Elias, depois de fazer o fogo do céu descer, venceu diversos profetas lá de Baal, que estavam persegui-lo, pessoas tentando matá-lo, vence tudo isso, vence pessoas perseguindo a morte, mas agora que ele está no momento de crise, o que ele fala? Ah, eu quero a morte. Ah, se eu puder morrer, eu vou para a caverna e vou tentar acabar comigo. E o que a Bíblia fala a respeito de Elias para mim e para você? Lá em Tiago 5,17. Que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, essas crises também podem pegar a mim e a você. Mas ele sente vontade, mas não se mata. Ele sente esse momento, mas o Senhor vai lá e o que faz? Manda ele comer, manda ele se levantar e diz o quê? Eu ainda tenho um propósito contigo. O que eu quero dizer para você, querido, que nos momentos de crise, a resposta de Deus vai ser para você: eu ainda tenho um propósito contigo. Eu ainda tenho algo para você fazer. Eu ainda tenho algo a você realizar. O que nós precisamos é não desistir. Até mesmo Jeremias, ele chega a amaldiçoar, abra por favor, Jeremias 20, do verso 14 ao 18, Jeremias chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Diz assim, maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe deu à luz. Ele está falando dele. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e deixou muito alegre quando disse, você é o pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã. Ele passa a crise e ainda amaldiçoa, gritos de guerra ao meio-dia. Vê se muitas das vezes, quando você está em crise, você também não chega a amaldiçoar. Porque ele não me matou no ventre materno, então a minha mãe teria sido túmulo e ela teria ficado permanentemente grávida. Olha só, porque sair do ventre materno, ou seja, queria ter sido abortado, só para ver as dificuldades e tristeza e terminar os meus dias na vergonha. Tudo isso por quê, querido? Porque ele está passando um momento de crise. Porque Jeremias pregava e não via transformação, não via resposta. Às vezes, quando você fala do Evangelho, às vezes, quando você vai vendo as coisas e não vê resposta, talvez você fale igual Jeremias. Era melhor não ter nascido. Era melhor ter sido abortado. É a resposta, é a palavra de Jeremias. Só que o Senhor não tem essa visão para Jeremias. E por quê? Porque o Senhor já havia falado e Jeremias sabia disso. Olha o que diz para nós Jeremias 1, versos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, olha só, ele está aqui dizendo que queria não ter nem nascido, até mesmo ter sido abortado, mas olha o que ele tinha ouvido antes. Eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando você tem crise de identidade, a primeira coisa que você reclama é aquilo que você sabe que o Senhor tem chamado na tua vida. A primeira coisa que nós reclamamos é aquilo em que nós identificamos como um chamado na nossa vida, como um ministério para cada um de nós. Se você tem um ministério de intercessão, você fica, sabe qual é o seu questionamento? Não sei para que eu oro por esse homem, não sei por que eu oro por essa mulher. Se você
não tem nenhum ministério específico, mas ora pela tua família e não vê conversão, sabe o que você fala? Eu não sei por que eu ainda oro pelo meu pai, eu não sei por que eu ainda oro pelo meu filho, quando seu filho te faz uma raiva, quando seu pai te faz uma raiva, quando alguém te faz alguma coisa. Você começa a questionar exatamente aquilo que você tem o hábito de fazer. Jeremias está lamentando aquilo que ele tinha ouvido outrora, de que ele tinha sido abençoado e chamado desde o ventre da sua mãe. E agora, na hora da crise, o que ele fala? É melhor ter sido abortado. Maldito dia em que eu nasci. Precisamos, querido, entender e identificar que essas coisas acontecem. Mas em todas elas, a resposta do Senhor não é de condenar. Olha só, o Senhor não te condena. O Senhor não te aponta o dedo, o Senhor não fica falando das suas mazelas, das suas falhas. Olha o que o Senhor responde, manda responder a João Batista. Diga a ele que as promessas estão se cumprindo. Diga a ele que os cegos veem, coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ou seja, diga a João Batista que ele preparou o caminho para aquele que iria fazer cumprir a palavra do Senhor. Iria se cumprir aquilo que foi falado lá no profeta Isaías. Abra para nós, por favor, Isaías 35, versos 5 e 6. A resposta de Jesus é na palavra. Então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se destamparão, os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria, como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. As águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Sabe o que Jesus está respondendo para ele? Está se cumprindo a palavra. Você pregou certo, você preparou o caminho certo. Isaías 61, verso 1 diz que ele pregaria exatamente para aqueles que são os pobres, os desprezados. Ou seja, Jesus responde a João Batista que aquilo que ele preparou, sim, era para aquele que tinha poder e iria fazer se cumprir a palavra. Então que ele não estava errado. Ele não condenou João Batista, prestem bem atenção nisso. Ele não te condena. Nos seus momentos de crise, ele não te condena. Mas em nenhum momento de crise dá margem ou dá abertura para a gente ir para o lado do pecado. É normal o choro, o lamento, a dúvida, o questionamento, mas não é normal sairmos da presença do Senhor e de falar assim, não, agora, Senhor, o Senhor não quer? Eu vou virar as costas para o Senhor. Não é isso. É dizer, Senhor, eu não estou aguentando. Em outras palavras, o que João Batista estava dizendo é, Senhor, eu não estou aguentando, eu estou vivendo aqui preso agora, por tudo aquilo que eu preparei. Mas eu creio que quando João Batista recebe a notícia, quando recebe a resposta de Jesus, eu fico imaginando o coração de João Batista transbordando de alegria, dizendo, valeu a pena. Valeu a pena. Porque quando você vê uma pessoa que não conhece a Jesus se convertendo, você não diz valeu a pena? Quando você vê uma pessoa que outrora estava doente, você orou e ela ficou curada, você não pula de alegria? Eu fico imaginando o coração de João Batista. E é interessante o que Jesus vai responder. Depois de mandar a resposta para João Batista, para que não ficasse exatamente questionamento, disse-me disse, murmurações, falando assim, João Batista desistiu, João Batista desanimou, João Batista não era bem esse homem todo que diziam-se, falava-se dele, esse profeta todo. Aí Jesus vai falar assim, calma aí, eu vou testificar agora a respeito de João Batista. Abra, por favor, Mateus 11, verso 7 a 11. Olha o que Jesus fala de João Batista. Mateus 11, verso 7 a 11. Enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começou a falar a multidão a respeito de João. Por quê?
para que não se tivesse depois nenhum falatório a respeito dele. Jesus não quer manchar a imagem de ninguém. Jesus não está para condenar. Quem acusa, quem aponta o dedo é o diabo. Jesus não. Jesus não te condena. Simplesmente diz, vai e não peques mais. Mas ele não condena. Olha o que ele diz. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Está falando em respeito de João Batista. Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão no palácio. Não era o caso de João Batista. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais do que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o seu caminho diante de você. Em verdade lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Opa! Ele está dizendo, olha, entre os homens não nasceu ninguém maior, mas nos reinos dos céus, todos são maiores do que ele. Para quê? Para que não se houvesse uma idolatria em relação a João Batista, mas também não se houvesse uma condenação, uma palavra contrária àquele homem. Ele foi um profeta que cumpriu aquilo que havia sido chamado, aquilo que haveria de acontecer. Então, no momento de crise que João Batista passa, em que Jeremias passou, Elias passou, e tantos outros homens de Deus passaram, a questionamento é, será que essas pessoas simplesmente agora vão ser condenadas? Vão ser julgadas erradas? E por que eu falo isso? Porque talvez você esteja passando isso, ou você tenha passado isso há pouco tempo, ou pasme vocês, possam ser que passem daqui a um tempo, porque ninguém está livre, conforme eu falei. Se Elias, passou por isso, homem profeta, João Batista tinha passado, nós também podemos passar. Não estamos livres disso. Aquele que está de pé, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E por que está de pé? Porque, na verdade, estar de pé ou não, não é uma visão nossa. É Deus que tem a visão se nós estamos de pé ou não. Às vezes nós podemos pensar que estamos e nem estamos. Mas precisamos estar atentos. A questão é que, como é o tempo de milagres, Jesus vai responder, olha, agora é tempo de acontecer essas coisas. Mas aí eu pergunto a vocês, passou esse tempo? Passou o tempo de milagres? Acabou-se o tempo de vermos cegos enxergando, mudos falando, paralíticos andando? Não! Ainda é tempo. Assim como ainda é possível cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus terem crises de fé, ainda também é tempo de vermos milagres acontecendo, de vermos aquilo que Deus veio fazer. Porque ele disse lá na cruz, lá em João 19:30, diz, está consumado. Está consumado que é tempo de milagre. Está consumado que é tempo de cura. Está consumado que é tempo de relacionamento. Está consumado que tudo que haveria de ser feito já foi feito para que eu e você pudéssemos viver o melhor dessa terra. Para que eu e você pudéssemos viver esse relacionamento com Deus. O tempo de tomarmos posse daquilo que o Senhor disse, é chegado o reino dos céus. É chegado o tempo de milagres. Eu e você, querido, não podemos permitir que as nossas crises de fé sejam maiores ou sejam mais longas do que o nosso tempo que o Senhor quer fazer e nos usar para ver milagres nessa terra. Porque enquanto você está em tempo de crise, não há tempo de milagre. Enquanto você está em tempo de crise, não há tempo não de milagres no geral, mas há tempo de você ver milagres. Por isso o Senhor mandou dizer a João Batista, você está no cárcere, você não está podendo ver, mas saiba que os cegos veem, mas saiba que os mudos falam, mas saiba que os coxos andam, saiba que eu vim fazer milagre, para que a partir de agora, a gente precisa entender esse detalhe. A partir de agora,
A Bíblia vai dizer que no tempo de João Batista ali, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, é tomado por esforço. Mas a partir de agora, o reino de Deus é tomado, sabe como? Através de milagres. O reino de Deus agora é tomado, é propagado através de milagres. Por quê? Porque o que vai fazer aqueles que estão lá fora vir para cá, buscar esse Deus, conhecer esse Deus, é o milagre que você vai orar e vai acontecer na vida dele. É aquilo que ele vai ver de milagres. Queridos, é tempo da igreja ver milagres. O Senhor tem feito nesses últimos dias, ou tem dado esses últimos dias à igreja do Senhor, clamar por perdão. Quando nós clamamos por perdão, acontece o conserto. Quando acontece o conserto, é tempo de se estabelecer milagres. Então, quando nós clamamos por esses milagres, nós estamos dizendo: Senhor, primeiro, me perdoa. Nós precisamos falar como aqueles homens: me perdoa. O Senhor ainda tem coisas a fazer através de mim, assim como fez com Elias. O Senhor ainda tem coisas para fazer através da minha vida. Você, querida, é importante no reino de Deus. Você é importante no reino de Deus. Com seus problemas, com as suas crises, com os seus defeitos, com os seus erros. Volto a dizer, nós não temos como dar desculpa e viver no erro. Mas errar nós erramos. Viver esse momento de crise, todos nós podemos viver ou passar. Viver não, passar. Mas uma coisa é certa, é tempo de viver perdão, estabelecer novamente o reino de Deus nessa terra. Viver tempo de milagres. O Senhor tem colocado no meu coração, querido, que é tempo de milagres. O Senhor colocou no coração do pastor para esse ano, que é tempo de voltar ao primeiro amor. Mas voltar ao primeiro amor é ter a atitude de primeiro amor. E a atitude de primeiro amor, querido, eu não sei se você lembra, mas eu sempre gosto de falar isso. É tempo em que você vinha para a casa do Senhor em qualquer dificuldade. É tempo em que você orava com uma fé tamanha. Você nem conhecia muito a palavra. Mas o pouco que você ouviu falar de Jesus já encheu o teu coração de fé e você dizia: vai haver milagre. Eu gostaria, querido, que todas as vezes que estiver em direção a esse lugar, ou todas as vezes que você dobrasse o seu joelho para falar com o Senhor, você cresce, confiasse que é tempo de milagre, que o Senhor vai fazer milagre. E quando nós orarmos coletivamente, quando nós orarmos como igreja, nós vamos estar dizendo: o reino dos céus está sendo estabelecido. E eu quero declarar mais uma vez: os cegos veem. Preste bem atenção, os cegos não verão, os cegos veem. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e ao pobre está sendo pregado o evangelho. É isso que nós precisamos fazer, dar continuidade àquilo que o Senhor veio estabelecer nessa terra. Tempo de milagre. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.